Hoje sai o PIB do terceiro trimestre. Em meio a juros altos, o dado é crucial para medir a real temperatura da economia, hein? Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Fábio Lousada, economista e cofundador da Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo à Band News. Tudo bem? Bom dia, Thalita. Bom, vamos começar então falando sobre expectativas, hein? O que esperar para este PIB. Algumas projeções já foram feitas de um leve crescimento, né? Eu queria que você comentasse sobre isso e explicasse também que se esse PIB, esse dado, vier abaixo do esperado, o que isso vai revelar sobre essa situação, essa reta final da economia brasileira? Perfeito, Thalita. A projeção é de 0,1 a 0,3% nesse trimestre, desacelerando. A gente tem um primeiro tri muito forte, falei 1,4, muito puxado pelo agropecuário, principalmente pela safra de soja. Agora a gente está vendo essa diminuição. No segundo tri já foi 0,4 e a tendência até o final do ano, nós estamos falando aí de 2,2, sendo que 1,8 foi no primeiro semestre, então mostra ali uma desaceleração muito clara. Esse dado vindo abaixo tem alguns fatores positivos e negativos. Quando a gente fala de taxa de juros, vindo abaixo é positivo, porque é um recado para o Banco Central, para o Galípolo, ele diminuir a taxa de juros Selic, porque ele precisa estimular a economia se vier abaixo. Então as pessoas vão estranhar se o PIB vier alto e a bolsa cair, porque se o PIB vem, vamos supor, 0,5, 0,6, 0,7, a bolsa cai pelo seguinte sentido: é um recado do Banco Central falando, não preciso mexer nos juros que a economia está andando. E a gente se mantém a 15% na taxa de juros e vamos cortar juros só lá para março. E isso é uma preocupação muito grande por conta principalmente do consumo, que é o que tem sido muito afetado e o que a gente está com muita preocupação para 2026, Thalita. Agora, Fábio, você citou aí o agro, né? Assim, historicamente, a gente sabe que o agro tem esse papel de puxador do PIB. Só que, neste ano, a gente acompanhou também impactos no agro, né? Tivemos o tarifaço, enfim, todo esse pano de fundo, esse cenário aí, de alguma forma impactando nesses dados de crescimento do agronegócio no país. Na avaliação, né, do mercado, enfim, na tua avaliação, isso deve vir ou aparecer de alguma forma, né, nesse dado agora do PIB? O agro, ele deve perder um pouquinho mais de força, ou se comparado a outros setores, ainda é a expectativa de colocar esse dado mais para cima? Com toda certeza, Thalita. Agora a gente está indo para um momento que o agro ele não será tão relevante pensando no crescimento. Porque quando a gente separa ali o nosso PIB, a gente tem a agropecuária, a gente tem indústria e serviço. Serviço no Brasil é 60% a 70%, é a maior parte. 20%, 25% ali indústria e de 5% a 10% ali a agropecuária. Então é tão forte o agro em termos percentuais que ele impacta e impactou ali no primeiro tri. Mas quando ele vem ali flat, quando ele vem ali estável, não impacta tanto, que é o que vai acontecer agora. Então ele não tem um potencial de puxar nem para cima e nem para baixo. E aí a gente vai ter que depender de outros fatores. E o Brasil é majoritariamente serviços. E aí serviços, o que preocupa mesmo é o endividamento das famílias com uma taxa de juros tão alta há um bom tempo. Então é isso que tem gerado muito impacto e por isso que a gente está falando de um crescimento no segundo semestre como um todo de 0,4 apenas. Porque o consumo, que é a parte que teria que puxar muito forte de serviços, é o que está travando a economia. A Band News, a Band, né, o Grupo Bandeirantes tem acompanhado e fizemos até uma série especial sobre a elevação dos juros no país, né? Então, queria que né, nessa reta final você trouxesse também a leitura do mercado em relação a esses impactos que são sentidos. A gente está falando de elevação no preço do consumo, crédito, investimento, enfim. Para este final de ano, o que a gente pode dizer? Que esse aperto, ele já travou a atividade? Como é que está esse cenário, né? Que é ainda muito incerto para 2026. Eu digo incerto porque até agora o Banco Central, e até nas próprias palavras do Gabriel Galípolo, né? Até por uma questão de deixar o mercado mais tranquilo, não dar tantos indicativos, né? Para que o mercado já não se antecipe em relação à queda de juros. Mas como é que a gente pode avaliar esse aperto temporário aí? Ótima pergunta, Thalita. O mercado está tentando ler o Galípolo, ele está mais otimista até do que as falas do Galípolo. A gente vai ter agora, na próxima semana, o que a gente chama da super quarta, que é taxa de juros, decisão de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A expectativa de cortar juros nos Estados Unidos é de 85%. Então deve cair 0,25%, e isso ajuda no Brasil a cortar juros. Aqui a chance de ter algum corte é quase zero, agora para dezembro. E a expectativa é corte em janeiro ou corte em março.
A expectativa maior do mercado é para janeiro, mas a cada vez que a gente ouve o Galípolo, vai para março. Então, para a gente ver que os sinais que o Galípolo ele está dando, que o Banco Central está dando, está destoando um pouco do que o mercado. O mercado anda mais otimista e a gente pode ver esse reflexo na própria Bolsa, né? A Bolsa batendo recorde atrás de recorde, e acho que isso é um grande efeito. Acredito que esses juros que você trouxe, que já está há um bom tempo, a 15%, vai começar a bater muito forte agora nesse TRI, e principalmente no primeiro e no segundo TRI do ano que vem, olhando realmente para consumo, seja o consumo das famílias, seja para as empresas, porque é caro você manter uma empresa no Brasil ali com uma Selic a 15%, porque isso reflete em capital de giro mais alto, reflete uma margem menor, mais apertada, e se o consumo das famílias ou o consumo de um cliente de uma empresa cai, a gente vê um reflexo ali que vai perdurar ali, principalmente no primeiro e segundo TRI do ano que vem. Queria também abordar com você dois outros temas para a gente finalizar. A gente vai acompanhar dados da balança comercial, também um dado super importante. E depois eu queria que você falasse um pouquinho também do apetite estrangeiro em relação, né, aos investimentos brasileiros. A gente está acompanhando nos Estados Unidos essa queda de juros e veio muito constante, né? A gente ainda tem expectativa de mais uma queda. E como é que está também, né, essa transação ou essa expectativa em relação à economia americana? Então, começando pela balança comercial, o que esperar? A minha espera aqui, Thalita, é a gente manter o ritmo por conta que o Brasil conseguiu passar sem sangrar tanto pelo tarifaço, né? E há, de fato, uma expectativa de conversa ali que a gente está vendo entre Trump e Lula para revogar esse tarifaço, mas olhando para a balança comercial, acredito que o Brasil vai continuar com uma balança positiva, mais exportação do que importação, mas nenhum grande reflexo, que seria mais uma preocupação enorme de o tarifaço ele ter um efeito muito grande. Então, acredito que se a gente olhar para o mercado brasileiro, ou o que o Gabriel Galípolo, Banco Central, está olhando, pensando em taxa de juros, acho que a maior preocupação é olhar para esse PIB do que da balança comercial de fato. Acredito que não vai ter tanta surpresa assim na balança comercial, mas a gente pode estar errado, né? Por enquanto, acho que não vai ter tanta surpresa, pelo que eu acompanhei, o Brasil ele conseguiu sair bem ali desse tarifaço, tá? E quando fala de apetite do mundo em relação ao Brasil, acredito que é muito positivo, Thalita. Por quê? Primeiro, Selic é 15%. Lá no México, a taxa Selic deles está 7,25%. O Brasil não tem o dobro de risco do México. Exato. Muito pelo contrário, o Brasil, para mim, é considerado até mais sólido do que o México. E pagando uma taxa ali dobrada que o México, todo mundo quer aplicar em Brasil. Os Estados Unidos como um todo, Europa, quando ele faz uma análise ali, os fundos, aonde eu quero aplicar em mercados emergentes, Brasil hoje é o primeiro lugar disparado. Pode ser que com a Selic caindo no ano que vem, dependendo do ritmo, acabe diminua um pouco esse apetite. Mas o trabalho que tem sido feito, olhando até pelo trabalho do Banco Central e ter segurado nesse período, acho que fez com que a gente continuasse muito atrativo para o mercado global como um todo. Então, considero que a gente está açucarado para o mundo. E eu falei que eram as duas últimas questões, mas me veio outro, quero ouvir a tua análise também, até pela tua experiência no assunto, do saldo, qual o saldo que já se faz? E aí eu digo isso reiteradamente, todos os dias a gente vem dizendo das pautas no Congresso Nacional, né, dizendo, olha, daqui a pouquinho já tem recesso parlamentar, então a gente já está caminhando para esse fechamento de balanços, né, de finalização de trabalhos no Brasil como um todo. Quais são as expectativas para 2026 no mercado? E aí, né, saindo um pouco também dessa taxa de juros que a gente espera que tenha essa mudança já no início do ano, mas o saldo que se faz de 2025, apesar de toda essa turbulência, todo esse pano de fundo econômico que foi oscilando, né, com surpresas como a supertaxação dos Estados Unidos, como tudo isso influenciou? A gente consegue fechar 2025 com um saldo de um equilíbrio, o mercado conseguiu absorver todas essas oscilações e entra em 2026 um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, com aquela respiração menos ofegante? Com certeza, Thalita. Fazendo um plano de fundo 2024, 2025 e pensando em 2026, a gente teve um PIB bem alto para 2024 e olha que o agropecuária foi ruim. Ele foi detrator em 2024, o que puxou foi a indústria e serviços, muito pelo incentivo a esse consumo. Chegando em 2025, a gente já muda esse plano, esse cenário econômico, com o agropecuária puxando o primeiro semestre, principalmente o primeiro TRI, e agora a gente tendo que puxar muito a indústria e serviços.
o cenário como um todo, ele é positivo, e a gente consegue ver esse reflexo na Bolsa. Há uma grande preocupação, que é a preocupação enorme. Eu vou falar duas preocupações, que são as preocupações enormes que o Galípolo também deixa isso muito claro. O primeiro, a inflação de serviços, porque por mais que a gente está com a inflação ali e deve fechar dentro do teto da meta de 4,5%, serviços são 6%. Então, há uma preocupação do Galípolo de derrubar a inflação de serviços. E o segundo é a questão fiscal no Brasil, que é uma questão de gastos públicos, equilibrar a conta e como que isso vai ser feito em 2026. Então, para 2026, o plano de fundo é, se o governo ele levar a sério essa parte de gastos fiscais, receita e despesa, o Brasil tem tudo para fazer um ano muito bom ano que vem, porque ele está bem ajustado. Acho que essa é a principal preocupação. Quando a gente olha a taxa de desemprego, é claro que tem vários fatores, de população ocupada, população que deixou de procurar emprego, tem outros fatores específicos, mas a taxa de desemprego ali está um nível recorde histórico baixo. Então, isso é positivo. A gente está com o plano de fundo, está bem positivo para o ano que vem. A questão é cuidar dessa parte de gastos fiscais. Perfeito, Fábio Lousada, muito obrigada, viu, pela tua participação. Te espero uma próxima aqui para um outro bate-papo. Bom dia. Com certeza, só chama que eu volto. Bom dia. Combinado. Tchau, tchau.